Olá, seja muito bem-vindo ao retorno do Checkmate em 2017, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN, em parceria com os profissionais, a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos a honra e o prazer de receber aqui no estúdio da TVU o jornalista, escritor, professor e ex-reitor desta instituição, Geraldo Queiroz. Olá, professor Geraldo Queiroz, seja muito bem-vindo ao Checkmate e obrigado por aceitar o nosso convite. Bem, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, também assumindo um pouco o papel de professor e de aprendiz, e mostrar que é uma satisfação e uma honra participar de um programa que, no meu entender e na minha concepção de ex-diretor da Faculdade de Jornalismo, ex-aluno também da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, de um momento histórico. Porque nós estamos exatamente, o objeto do nosso programa é conhecer, discutir um pouco o Checkmate, um programa que surgiu na época de 72, quando eu era diretor da Faculdade de Jornalismo, feito pelos alunos da faculdade e de uma forma pioneira e muito inovadora para uma faculdade que lutava com todas as dificuldades, de reconhecer um programa feito pelos alunos como atividade acadêmica da faculdade. E isso realmente foi uma posição profundamente inovadora que a Faculdade de Jornalismo assumiu na época. E hoje, com a publicação desse livro, que se transforma no objetivo da nossa conversa, para mim, mais do que uma honra. É para mim um momento de trocar experiências e de trocar experiências com pessoas que estão renovando tudo que nós vivenciamos naquela época. Bom, puxando logo no gancho, que foi o lançamento deste livro, foi no final de 2016, agora em dezembro. Não é? Vamos falar um pouco sobre o livro. A gente, inclusive, conseguiu imagens no canal no YouTube de Nicolau Frederico, que é um dos organizadores, junto com você, Regiane Lordão e Tarcísio Gugel. Temos algumas imagens do lançamento que ocorreu lá no Clube de Rádio Amadores. Amador do Rio Grande. Vamos dar uma olhada? Pois não. Isso está aí o livro, né, que trata das memórias da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, né, professor? Tem um registro fotográfico. Posso falar? Bem, trata das memórias da faculdade, porque o livro, apesar de ter sido originado em 2008, a partir de um congresso da Intercom que houve aqui em Natal, quando na oportunidade nos convidaram para apresentar uma retrospectiva histórica da faculdade, esse trabalho foi apresentado, esse trabalho foi publicado depois em algumas revistas acadêmicas, mas nós achamos importante fazer desse trabalho algo muito mais completo. Então, foi a partir de 2014, nós começamos a publicar no Facebook, nas redes sociais, já utilizando outra, vamos dizer, bem mais avançada do que na época que a gente era da Faculdade de Jornalismo, outras técnicas de comunicação, para poder convocar as pessoas interessadas que tinham participado da faculdade, aquelas que demonstrassem interesse de participar também de um trabalho coletivo de construção da história e da memória da faculdade. E foi muito importante, Luiz e vocês que estão aqui participando dessa entrevista, porque a gente teve uma adesão muito grande. Nós tivemos cerca de quase 100 documentos recolhidos a partir da publicação que começamos a fazer do que eu tinha em arquivos há mais de 50 anos. E aí começou a vir convites de formatura, começou a vir depoimentos de ex-alunos da faculdade, de ex-professores, e depois até documentos mais, que eu diria, mais oficiais, como resoluções, leis de criação da faculdade, de criação do curso de comunicação, e que nos garantiu a fazer esse levantamento e escrever essas memórias. As memórias, como eu disse, elas não são especificamente minhas, mas elas surgiram a partir do meu trabalho, mas que teve a participação de outros autores. Então, nós dividimos o trabalho inicialmente em 2 textos históricos,
que foi o meu, que deu origem ao trabalho. Realmente eu tive que renová-lo, tive que ampliá-lo. E também do professor Luiz Lobo, que foi o primeiro diretor da faculdade em 1963. Luiz Lobo, que era jornalista. Foi jornalista do Jornal do Brasil. É uma pessoa assim, muito ligada aos movimentos de vanguarda jornalística no Brasil. Vamos dizer, foi ele um dos idealizadores da revista Senhor, que foi uma revista que aconteceu no Brasil e considerada uma revista profundamente inovadora para a época, na década de 50. Ele foi convidado pelo então presidente da Fundação José Augusto? Não, ele foi convidado pelo então governador? Aloysio Alves, que foi realmente o criador da Faculdade de Jornalismo, para vir assumir a direção da faculdade. E foi muito bom. Na época, inclusive, eu fiz concurso vestibular para a faculdade, e a turma era constituída, era uma turma grande, a primeira turma. Inclusive, eu tenho aqui a honra de ter uma filha de um ex-colega de faculdade, o jornalista Paulo Macedo, que foi também da primeira turma, certo? E hoje eu estou aqui, você vê a história como se reproduz e como se renova, né? Nós estamos aqui com a filha de Paulo, que foi meu colega, na primeira turma da Faculdade de Jornalismo, em 63, aqui com aluna já no ano de 2017, com a filha dele realmente fazendo jornalismo e participando dessa entrevista. Então, isso é muito importante porque, primeiro, a gente não, um país, nem um Estado, nem uma comunidade, nem uma instituição, ela pode desprezar a sua história. E ela pode ser construída sem levar em consideração o seu passado. E eu acho que foi isso que nós fizemos, reconstituindo todo o passado da Faculdade de Jornalismo, com várias visões dos vários autores que participaram, e exatamente mostrando o quanto ela foi inovadora para a época em que ela existiu aqui no estado do Rio Grande do Norte. Porque ela existiu em 1960, ela foi criada em 62, oficialmente, pelo governador Aloysio Alves. Depois houve o vestibular, nós começamos a frequentar a faculdade em 63, e a existência dela foi até 1976, quando foi criado o curso de comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então vamos falar mais um pouco sobre a faculdade, contando aqui com a participação dos nossos alunos nos cursos de jornalismo e radialismo. Vamos à primeira pergunta? Professor, eu sou Francisca de Assis, do curso de radialismo, e eu queria que o senhor explicasse para a gente como foi fazer o curso naquela época e o que motivou o senhor e tantos outros jornalistas que fazem parte, né, da história da nossa cidade na profissão. Francisca, na época nós vivíamos, eu acho que um momento de muita criatividade no país. Nós exatamente vivíamos ainda a época do governo nacional de João Goulart, onde realmente, analisando o contexto histórico que nós vivíamos na época, onde realmente havia um direcionamento para as reformas de base que o país desejava. Isso ensejou algumas iniciativas profundamente inovadoras. Aqui no Rio Grande do Norte, na área da educação, nós tivemos 3 que nós podemos citar como iniciativas que tiveram resultado e que depois até foram, com o golpe militar de 64, foram desativadas. Mas foram iniciativas louváveis, como o De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, uma iniciativa de alfabetização feita pela Prefeitura de Natal, sob o comando que era prefeito, era de Djalma Maranhão. Nós tivemos exatamente a implantação do método Paulo Freire em Angicos, tendo o Estado do Rio Grande do Norte como pioneiro na implantação de toda essa metodologia nova de Paulo Freire, do educador Paulo Freire, e que exatamente também deu bons resultados, apesar de ter sido, quando a ditadura se implantou, de ter sido realmente extinto, ou pelo menos desconhecido. E nós tivemos também um movimento da igreja que foi também profundamente inovador, que foram as escolas radiofônicas. E, a partir daí, a criação do movimento de educação de base. Então, esses movimentos, eu acho que eles estão no contexto e deram exatamente seguimento à criação da Faculdade de Jornalismo. E também, vou fazer uma paradinha, na época, nós tínhamos a Universidade do Rio Grande do Norte, que era estadual, ela tinha realmente se federalizado.
isso no início da década final da década de 50, início de 60, ela tinha se federalizado e todas as antigas faculdades elas começaram a se incorporar à universidade. E ficaram ainda fora da universidade 2 faculdades que eram mantidas pela Fundação Zé Augusto, que pertencia ao governo do Estado. Existiam ainda a Faculdade de Filosofia, que tinha sido criada bem antes, ainda na década de 50, se eu não me engano, e a Faculdade de Jornalismo foi criada em 62, certo? Logo em seguida, em 68, Filosofia se incorporou à universidade e nós ficamos só jornalismo, como escola pertencendo à Fundação Zé Augusto, fora da universidade. Depois foi criado o curso a Faculdade de Sociologia e Política. E a partir daí, nós tivemos uma posição da faculdade, como nós já dissemos antes, com a vinda de Luiz Lobo, uma faculdade com existência muito inovadora para a época, certo? Eu acho que a criatividade realmente era talvez o motivo principal das instituições que queriam realmente demonstrar a sua existência, certo? Então, nós começamos, ainda na época do Luiz Lobo, e ainda na época de eu participar da primeira turma, juntamente com Paulo, juntamente com outros colegas, nós participando de uma experiência profundamente inovadora, feita pela faculdade, que foi a criação de um jornal laboratório, antes até do Conselho Federal da Educação exigir que as faculdades de jornalismo tivessem jornal laboratório. Em 63, nós produzimos um jornal com orientação de Luiz Lobo, o Jornal Extra, que era vendido regularmente nas bancas, era um semanário, certo? Vendido regularmente nas bancas, feita pelos alunos da faculdade. E isto, para você ter uma ideia de como nós fomos avançados, 6 anos depois que o Conselho, foi em 63 a nossa experiência com o Jornal Extra, em 69 que o Conselho Federal da Educação estabeleceu como obrigação para os cursos de jornalismo, as faculdades de jornalismo, o seu jornal laboratório. Nós, há 6 anos, já tínhamos realmente essa experiência, vivenciado essa experiência e implantado um jornal que teve bastante êxito. Eu posso até parar um pouquinho para eles outros perguntarem e a gente completar essa história inovadora da faculdade. Olá, professor. Meu nome é Narielle Case, aluna do curso de jornalismo. Eu queria saber do senhor assim, como eram os perfis dos alunos da primeira turma de jornalismo, em 62. Bem, o perfil da turma, eu posso dizer o seguinte, tinha pessoas já feitas no jornalismo, Paulo era um, e vários outros, o professor Xavier Pinheiro, também foi aluno nosso, tinham juízes participando da turma de jornalismo, certo? Colegas nossos, e tinha pessoas que queriam fazer do jornalismo a sua profissão. Eu apenas me situando no caso, inicialmente, havia um objetivo muito mais por parte lá de casa, de papai, etc., que eu seguisse medicina. Mas por acaso, eu tive a sorte de, no término do secundário, do curso secundário no Marista, ter o governador Aloysio Alves como paraninfo da turma. E foi quando pela primeira vez, eu ouvi a disposição dele, explícita, quando ele realmente estava falando lá para a turma, certo? No recebimento dos diplomas do 2º grau, quando ele disse da disposição que tinha de criar em Natal uma faculdade de comunicação, uma faculdade na época não era de comunicação, uma faculdade específica de jornalismo. Uhum. E a partir daí eu fiquei com aquilo, isso foi em 1961, eu fiquei realmente com aquilo martelando na minha cabeça, e quando se abriu realmente o concurso vestibular, eu enveredei pelo caminho, fui aprovado e realmente me encontrei, certo? Me encontrei, talvez até com uma certa reação, a fazer o jornalismo diário, que realmente, como eu sou muito perfeccionista, eu achava que aquilo realmente era muito corrido para mim.
Mas enveredei pelo caminho do jornalismo. Depois fui fazer, quando terminei o curso, inclusive, para terminar o curso, eu era bancário do Banco do Brasil, tinha feito concurso, tinha passado, estava trabalhando em Caicó. Tive que deixar o Banco do Brasil, porque o banco não me permitiu vir para Natal para concluir o curso, certo? Me deu uma licença, mas apenas de um mês. Como eu não pude terminar sendo do Banco do Brasil, eu deixei o banco. Tive um pouco a ousadia de deixar o banco. O pessoal em Caicó dizia que eu era louco. Como é que deixava um banco que talvez fosse o maior salário que existia na região, naquela época, de emprego, mas eu deixei, vim terminar jornalismo, saí e depois saí para fazer um estágio no Jornal do Brasil, e depois voltei, fiquei um pouco em Recife e voltei para o Rio Grande do Norte e me encontrei. Antes de ser professor da faculdade, que exatamente eu fiz concurso 70, como jornalismo pertencia à fundação e a universidade realmente não tinha ainda comunicação, eu fiz concurso para a antiga Faculdade de Educação na Universidade de 70. Como na época eu estava já assumindo um cargo de deputado estadual de 66 a 70, assim que eu acabei o mandato, não quis participar de nenhuma volta para a Assembleia e fiz concurso para a universidade, passei e fiquei na universidade todo esse tempo. Me aposentei já em 95. Vamos mais uma pergunta? Olá, professor. Me chamo Felipe, do curso de jornalismo. Gostaria de saber quais foram as motivações que levou o senhor a cursar jornalismo em 62. Felipe, eu acho que até pelo fato de eu gostar muito de ler, realmente era uma coisa que não passava por mim. E havia até um hábito lá em casa de papai realmente gostava muito de ler, apesar da limitação de, vamos dizer, era uma pessoa que realmente não tinha um curso primário só. Gostava muito de ler e realmente na nossa casa era uma casa que sempre tinha o Cruzeiro, certo? Depois é que veio a Manchete. E eu realmente gostava muito de fazer, de estar sempre lendo. E foi o que me motivou. E posso lhe dizer o seguinte, depois que eu entrei na faculdade, eu acho que a amizade que eu fiz com o pessoal, a abertura que eu fiz para aquilo que eu desejava como jovem na época, que eu tinha realmente ainda... foi uma motivação para continuar no curso. Com todas as limitações que a gente teve. Porque, por exemplo, lhe digo que alguns professores da faculdade, realmente, como toda turma, primeira turma, é uma turma que até certo ponto nós podemos considerar como turma cobaia. E a gente tinha professores que vinham de fora, vinham de Recife. A gente tinha que esperar até 10 horas da noite que o professor chegava, mas não arredávamos o pé lá da fundação esperando que ele chegasse para nos dar aula, certo? Alguns professores vinham de Recife, porque aqui em Natal não tinham professores formados, nem com capacitação nas áreas que realmente a faculdade exigia, que o Conselho de Educação exigia que a faculdade tivesse. E isso, aqui dali, inclusive, houve também um momento muito forte de solidariedade da própria turma. Por exemplo, só para que você tenha uma ideia. Professor, vamos retomar esse mesmo tema, essa mesma temática, após um rápido intervalo. Voltamos já com mais Geraldo Queiroz no Cheque Mate.